Se o mundo entrasse em guerra amanhã, o Brasil não teria o luxo de observar de longe. Mesmo sem ser protagonista nos noticiários internacionais, o país ocupa uma posição que o tornaria inevitavelmente envolvido. Território vasto, recursos estratégicos, rotas marítimas essenciais e influência regional colocam o Brasil em um ponto sensível do tabuleiro global. A pergunta não é se o conflito chegaria até aqui, mas como chegaria. E mais importante ainda, o que o Brasil faria quando isso acontecesse. Por trás do discurso público de cautela, existem cenários pensados, prioridades silenciosas e decisões que não seriam anunciadas em voz alta. Entender isso é perceber que, em tempos de guerra, até o silêncio é uma estratégia. Em um cenário de guerra mundial, a primeira reação brasileira não seria ofensiva, mas de contenção. O objetivo inicial seria ganhar tempo. Tempo para entender quem está lutando contra quem, quais alianças estão sendo formadas e onde o Brasil se encaixa naquele momento específico. Agir rápido demais pode transformar um país em alvo. Agir devagar demais pode torná-lo irrelevante e vulnerável. O equilíbrio entre essas duas coisas seria crucial. A prioridade imediata seria proteger o território e manter o funcionamento do Estado. Portos, aeroportos, centros de energia, comunicações e abastecimento passariam a ser tratados como ativos estratégicos. Não porque o Brasil esperasse um ataque direto e imediato, mas porque qualquer guerra global começa desorganizando, não bombardeando. Um país que perde sua capacidade de operar entra em colapso, antes mesmo de ser oficialmente atacado. O litoral brasileiro ganharia a atenção especial. Em um conflito global, o controle das rotas marítimas se torna vital. O Atlântico deixaria de ser apenas um espaço de comércio e passaria a ser um corredor estratégico. O Brasil não teria como dominar esse espaço, mas buscaria monitorar, proteger e sinalizar presença. A lógica não seria vencer batalhas navais, mas deixar claro que aquele território não é neutro nem desprotegido. No continente, a postura seria ainda mais cuidadosa. O Brasil tentaria evitar que a guerra se espalhasse pela América do Sul. Conflitos regionais tendem a se intensificar quando grandes potências entram em confronto. Evitar que países vizinhos se tornassem plataformas militares ou focos de instabilidade seria visto como uma questão de segurança nacional. Isso não significaria intervenção imediata, mas vigilância constante e pressão diplomática silenciosa. No campo aéreo, o foco seria defesa e controle. Proteger o espaço aéreo, identificar movimentações suspeitas e garantir resposta rápida a qualquer violação seriam prioridades. Não para enfrentar grandes forças aéreas, mas para evitar que o país fosse usado como corredor ou alvo fácil. Em tempos de guerra, mostrar que se está atento já funciona como um aviso. A economia também entraria em modo de sobrevivência. Guerras globais afetam cadeias de suprimento, comércio e finanças antes mesmo do primeiro confronto direto. O Brasil teria que lidar com escassez, aumento de preços e pressão externa. Manter o abastecimento interno e evitar colapsos sociais seria tão importante quanto qualquer ação militar. Um país instável internamente se torna frágil externamente. Politicamente, o Brasil buscaria preservar a autonomia. Alinhar-se automaticamente a um bloco poderia trazer proteção momentânea, mas também riscos duradouros. A tendência inicial seria observar, negociar e escolher com cuidado até onde ir. Em guerras globais, escolhas precipitadas costumam cobrar um preço alto mais adiante. O Brasil tentaria agir como quem sabe que não pode vencer a guerra, mas também não pode perder a própria soberania. Nada disso seria anunciado de forma clara. Em cenários assim, o que se diz publicamente raramente reflete tudo o que está sendo feito nos bastidores. A verdadeira estratégia estaria em decisões silenciosas, movimentações discretas e preparação contínua. O Brasil não buscaria protagonismo imediato. Buscaria sobreviver ao impacto inicial de um mundo em guerra, mantendo controle, estabilidade e margem de escolha para os próximos passos.
Com o passar do tempo, se o conflito global se prolongasse, o Brasil teria que ajustar sua postura. O estágio inicial de observação e contenção daria lugar a decisões mais claras. Nenhum país de dimensão continental consegue permanecer indefinidamente à margem de uma guerra mundial. Pressões externas aumentariam, tanto econômicas quanto políticas, e a margem de neutralidade começaria a se estreitar. Nesse momento, o Brasil precisaria decidir não apenas com quem dialogar, mas até onde estaria disposto a ceder. A manutenção da ordem interna se tornaria um ponto central. Guerras globais ampliam tensões sociais, escassez e disputas internas. O Brasil teria que evitar que crises econômicas se transformassem em instabilidade política. Infraestruturas críticas continuariam sendo prioridade absoluta, não apenas contra ataques externos, mas contra sabotagem, colapsos logísticos e falhas em cadeia. Proteger o funcionamento básico do país seria uma forma direta de defesa nacional. No cenário militar, o foco continuaria sendo dissuasão, não ataque. O Brasil não buscaria projetar força além de suas fronteiras de forma agressiva. Em vez disso, tentaria deixar claro que qualquer tentativa de pressionar ou utilizar seu território teria custo. Isso envolveria presença visível das Forças Armadas, exercícios, mobilização controlada e comunicação estratégica. Mostrar preparo mesmo limitado reduz a tentação de interferência direta. As rotas de comércio se tornariam um desafio imediato. Em uma guerra mundial, o fluxo de mercadorias sofre interrupções rápidas. O Brasil teria que reorganizar exportações, priorizar consumo interno e buscar parceiros alternativos. Isso exigiria decisões difíceis e impopulares, mas necessárias para evitar desabastecimento. A guerra não se manifesta apenas no campo de batalha, mas no cotidiano das pessoas. No plano diplomático, o Brasil tentaria atuar como mediador sempre que possível. Não por idealismo, mas por interesse próprio. Quanto mais pontes mantidas, mais opções de negociação em um mundo instável. Essa postura também serviria para reduzir o risco de isolamento. Um país isolado em guerra perde capacidade de barganha e se torna dependente de poucos aliados, o que aumenta vulnerabilidades. A América do Sul ganharia importância estratégica. O Brasil teria interesse direto em evitar que o continente se transformasse em extensão do conflito. Manter estabilidade regional seria uma forma de proteger suas próprias fronteiras. Isso poderia envolver acordos de segurança, cooperação logística e ações conjuntas para evitar interferência externa excessiva. A lógica seria simples: quanto mais estável o entorno, menor o risco interno. No campo aéreo e marítimo, a vigilância seria intensificada, não apenas para defesa direta, mas para monitorar movimentos que pudessem indicar escalada. Informação em um cenário desses vale tanto quanto armamento. Saber o que está acontecendo ao redor permite decisões mais precisas e menos reativas. O Brasil tentaria evitar ser surpreendido. Com o conflito se estendendo, a pressão para tomar partido se tornaria inevitável. Nenhuma grande potência aceita indefinição prolongada. O Brasil teria que calibrar cada passo, escolhendo quando falar, quando agir e quando recuar. Não se trataria de coragem ou covardia, mas de cálculo. Em guerras globais, sobreviver politicamente é tão desafiador quanto resistir militarmente. Esse período exigiria decisões rápidas, mas também prudentes. O Brasil não poderia se dar ao luxo de errar em sequência. Cada escolha teria efeito acumulativo. E mesmo sem estar no centro das batalhas, o país sentiria o peso de um mundo em guerra em cada aspecto de sua vida nacional. À medida que o conflito avançasse para uma fase ainda mais intensa, o Brasil começaria a sentir efeitos mais profundos e difíceis de conter. Mesmo tentando se manter fora do núcleo da guerra, o país seria impactado por decisões tomadas a milhares de quilômetros de distância. Sanções globais, bloqueios comerciais e disputas por recursos estratégicos atingiriam diretamente a economia. O desafio deixaria de ser apenas político ou militar e passaria a ser existencial.
Como manter o país funcionando em um mundo que está colapsando ao redor? A produção de alimentos ganharia status de ativo estratégico. O Brasil, como um dos maiores produtores do mundo, se tornaria alvo de interesses externos. Garantir que essa produção atendesse, primeiro, o mercado interno seria essencial para evitar crises sociais. Ao mesmo tempo, a pressão internacional para exportar aumentaria. Cada carregamento de grãos, carne ou energia deixaria de ser apenas comércio e passaria a ser uma decisão geopolítica. O setor energético também entraria no centro das preocupações. Em uma guerra mundial, energia é poder. O Brasil teria que proteger suas hidrelétricas, refinarias, linhas de transmissão e reservas estratégicas. Um ataque ou falha nesses pontos não precisaria ser militar para causar danos massivos. Bastaria desorganizar o fornecimento para gerar caos. A segurança deixaria de ser visível e passaria a atuar silenciosamente, nos bastidores. Internamente, o discurso oficial teria papel crucial. Em tempos de guerra global, narrativas moldam comportamentos. O Brasil precisaria evitar o pânico, conter desinformação e manter a população coesa. A guerra moderna não acontece só com armas, mas com informações. Manter a confiança nas instituições seria tão importante quanto proteger fronteiras físicas. No campo tecnológico, o país enfrentaria limitações claras. Dependência de sistemas estrangeiros poderia se tornar um risco. Comunicações, satélites, softwares e até peças industriais poderiam deixar de chegar. Isso forçaria o Brasil a improvisar, adaptar e acelerar soluções internas. Não por ambição, mas por necessidade. A autonomia deixaria de ser um discurso distante e se tornaria uma urgência. As Forças Armadas teriam que lidar com um cenário de prontidão prolongada. Não seria uma mobilização total, mas um estado constante de alerta. Isso desgasta recursos, pessoas e planejamento. O desafio não estaria em vencer batalhas, mas em sustentar a capacidade de resposta ao longo do tempo. Guerras longas são vencidas por quem consegue resistir mais, não por quem ataca primeiro. A posição do Brasil em fóruns internacionais ganharia mais peso, mesmo sem ser uma potência militar global. O país teria voz por sua localização, recursos e tamanho. Cada voto, cada declaração, cada silêncio seria interpretado. O Brasil teria que medir palavras com cuidado, sabendo que qualquer frase poderia aproximar ou afastar aliados em potencial. Ao mesmo tempo, o risco de ser usado como palco indireto do conflito aumentaria. Pressões para a instalação de bases, uso de espaço aéreo ou acesso privilegiado a portos poderiam surgir. Recusar significaria criar tensões. Aceitar poderia arrastar o país para o centro da guerra. O equilíbrio entre soberania e pragmatismo seria testado como nunca antes. Nesse estágio, ficaria claro que não existe neutralidade absoluta em uma guerra mundial. Existe apenas o quanto um país consegue adiar sua exposição direta. O Brasil tentaria empurrar esse limite ao máximo, protegendo seus interesses e sua população, enquanto o mundo ao redor se reorganiza pela força. Cada dia sem envolvimento direto seria uma vitória silenciosa, mas temporária. Com o prolongamento do conflito global, o Brasil entraria em uma fase decisiva, onde a maior batalha não seria travada fora, mas dentro do próprio país. A pressão acumulada de meses ou anos de instabilidade começaria a cobrar seu preço. Manter a ordem social, a economia minimamente funcional e a soberania nacional exigiria decisões duras e impopulares. Nesse ponto, não se trataria mais de o que o Brasil faria, mas do que ele conseguiria suportar sem se fragmentar. A população sentiria mudanças claras no cotidiano. Produtos antes comuns se tornariam escassos ou caros. Importações cairiam drasticamente, forçando adaptações no consumo e na indústria. O Estado precisaria intervir com mais força, controlando setores estratégicos e reorganizando prioridades. Não seria um movimento ideológico, mas de sobrevivência. Em guerras globais, a lógica de mercado dá lugar à lógica da continuidade nacional. O Brasil passaria a valorizar ainda mais sua extensão territorial como fator de proteção.
Diferente de países cercados por zonas de conflito direto, a distância física funcionaria como uma barreira natural. No entanto, essa vantagem também traria desafios enormes. Proteger um território vasto exige vigilância constante, especialmente em fronteiras, portos e rotas aéreas. A guerra poderia não chegar em forma de tropas, mas por sabotagens, infiltrações ou ataques indiretos. A diplomacia, nesse momento, se tornaria a principal arma do país. Negociar passagens seguras, acordos de abastecimento e garantias mínimas de neutralidade seria vital. O Brasil tentaria se posicionar como um mediador, alguém que conversa com todos e evita rupturas definitivas. Em um mundo dividido, ser ponte pode ser mais valioso do que ser espada. Internamente surgiria um debate inevitável. Até quando é possível ficar de fora? Se o conflito escalasse a níveis extremos, com alianças globais exigindo posicionamentos claros, o Brasil teria que decidir se continuaria resistindo à pressão ou se assumiria um lado para garantir sua própria segurança. Essa escolha não seria feita por orgulho, mas por cálculo frio de riscos e consequências. Caso o envolvimento direto se tornasse inevitável, a estratégia brasileira provavelmente seria defensiva, proteger infraestrutura, garantir abastecimento interno e impedir qualquer avanço em território nacional. O objetivo não seria conquistar, mas resistir. O Brasil, historicamente, nunca foi um país de guerras externas prolongadas, e isso moldaria sua postura. Evitar confrontos desnecessários e preservar vidas ao máximo. Ao final, quando o mundo começasse a sair do caos, o Brasil enfrentaria outro desafio, o pós-guerra. Reconstrução global, novas alianças, novas potências e um equilíbrio internacional completamente diferente. Países que souberam esperar, negociar e preservar seus recursos sairiam mais fortes. Outros, que se lançaram cedo demais ao conflito, pagariam um preço alto por décadas. A grande pergunta não seria se o Brasil venceu ou perdeu uma guerra, mas se conseguiu atravessar o período mais instável da história moderna sem perder sua identidade, seu território e sua capacidade de decidir o próprio futuro. Em um mundo em guerra, sobreviver com autonomia já seria, por si só, uma forma de vitória.